Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre tronco encefálico. Então, o tronco encefálico é um pouco mais complexo do que a medula espinhal, porque ela vai ter alguns dos sentidos especiais na região cefálica, né? Enquanto que a medula espinhal tem basicamente as funções sensitiva e motora do pescoço para baixo. Então, a gente vai falar sobre essa região, que ela fica abaixo do cérebro e acima da medula espinhal, logo à frente do cerebelo. Então, aqui, todos os componentes compondo aqui o sistema nervoso central. Ok. A primeira função aqui da gente vai ser delimitar, então, o limite superior do tronco encefálico é uma linha traçada entre os corpos lomulares e a comissura posterior. A gente aproximando um pouco essa figura, a gente vê ali os corpos mamilares, aqui nessa região. Aqui atrás a comissura posterior, você traça uma linha entre um e outro, e daqui para cima vai ser o cérebro, e aqui mais especificamente o diencéfalo, e daqui para baixo o tronco encefálico, né? O limite inferior é dado por uma outra linha imaginária, né, traçada acima da primeira raiz cervical. Isso fica aproximadamente no nível do forame magno do osso occipital, mais ou menos nesse nível daqui. Então, entre um e outro, entre um limite e outro, a gente tem um tronco encefálico, que é separado nos componentes que a gente vai ver daqui a pouco do mesencéfalo, ponte e bulbo, né? O principal limite ventral é a artéria basilar, o principal limite dorsal é o cerebelo. Então, os componentes aqui, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, que a gente vai detalhar separadamente daqui a pouco. Numa visão ventral do tronco, então aqui é a visão inferior do sistema nervoso central, né? A gente está vendo a parte de baixo aqui do lobo frontal, do lobo temporal, e aqui a gente percebe o tronco encefálico como um todo, né? Ele é um pouco inclinado para frente, então a gente consegue perceber pouco do mesencéfalo que está aqui em cima, muito da ponte, que ela é mais volumosa, e o bulbo logo aqui embaixo se comunicando com a medula. Aqui a gente vê de novo os limites, os corpos mamilares aqui realmente aparecem com duas mamas, né? E o limite inferior é a emergência da primeira raiz cervical. A gente aproximando aqui um pouco mais, as estruturas que a gente consegue perceber no mesencéfalo são os pedúnculos cerebrais, são essas estruturas aqui na frente. Na ponte, a gente percebe o sulco basilar, que é decorrente da pressão durante a vida toda do indivíduo, da artéria basilar pulsando nessa região, então ela faz uma impressão nessa região. E uma das estruturas que faz o formato ser tão típico aqui da região da ponte são as fibras transversais da ponte, que a gente vê um predomínio, né, de fibras percorrendo de um lado para outro. Elas estão vindo aqui do cérebro, cruzando de um lado para outro e penetrando no cerebelo. E outro sulco aqui bem fácil de perceber é o sulco bulbo-pontino, que ele vai separar a ponte, que está logo acima, do bulbo, que está aqui embaixo. No bulbo, algumas estruturas são parecidas com a da medula espinhal. Então, a gente tem aqui a fissura mediana anterior, o sulco lateral anterior, o sulco lateral anterior do outro lado. Isso aqui vai delimitar uma estrutura que a gente chama de pirâmide de um lado e do outro, né? Nessa pirâmide vai estar correndo o trato córtico-espinhal, ele vai cruzar aqui de um lado para outro, justificando por que um lado do cérebro controla o outro lado do corpo, né? E outra estrutura nessa mesma região são as olivas. Essas olivas estão relacionadas ao aprendizado motor. Então, as fibras olivo-cerebelares, elas vão estar associadas com a nossa capacidade de aprender a ter mais destreza nos movimentos conforme a gente repete esses mesmos movimentos. Então, percebam que nessa região toda aqui da frente há um predomínio de funções motoras, assim como acontecia na medula espinhal, né? Então, nos pedúnculos cerebrais, aqui de um lado e do outro, na base da ponte, nessa região ventral, e na pirâmide, vão estar correndo o principal trato, que é o trato córtico-espinhal, que faz o controle da motricidade voluntária, e aqui na pirâmide ele vai cruzar para o lado oposto, tornando o controle de um lado do cérebro, representando o outro lado do corpo.
Aqui na face dorsal, a gente percebe o mesencéfalo aqui em cima novamente. Aqui fica um pouco misturado, não há aquele suco bulbo contínuo para a gente se basear, então a gente prolonga ele fica mais ou menos aqui no meio dessa cavidade que a gente percebe aqui, que é o quarto ventrículo, que está entre o tronco encefálico, a parte dorsal do tronco encefálico e o cerebelo logo atrás. Tá? Nessa parte superior, a gente vê no mesencéfalo os folículos superiores, que são estruturas relacionadas à via óptica, então ele está relacionado a alguns reflexos de defesa desencadeados pela visão. Os folículos inferiores estão aqui embaixo, eles estão relacionados com a via auditiva. Os pedúnculos cerebelares são estruturas que vão ligar o tronco encefálico ao cerebelo. Percebam que é uma massa única aqui, tá? Mas que as fibras elas se direcionam em direções diferentes, assim, a depender do corte que você faça, tá? Então, por exemplo, essa região daqui é a representação do pedúnculo cerebelar superior. Daqui vão estar entrando as fibras e saindo as fibras do mesencéfalo, tá? Então, pedúnculo cerebelar superior. O pedúnculo cerebelar médio é essa região daqui, e daqui vão estar chegando e saindo as fibras relacionadas à ponte. E o pedúnculo cerebelar inferior, essa região daqui, vai estar relacionado à ligação entre o bulbo e o cerebelo, que tá logo aqui atrás. O quarto ventrículo, essa cavidade, que a gente vai ver um pouco melhor na figura seguinte, ela é formada, na verdade, pela face dorsal da ponte e pela porção aberta, que a gente chama porção aberta do bulbo. Tá? Então, o bulbo aqui está até aqui, mais ou menos, essa região, daqui para baixo, tá? E dessa região, mais ou menos, daqui para baixo, vai estar a porção fechada do bulbo, que é a porção que não se abre para o quarto ventrículo. Aqui nessa figura é um pouco mais fácil de visualizar, então a gente vê o quarto ventrículo aqui como uma cavidade mesmo, aqui no caso é o assoalho do quarto ventrículo e o teto é formado pelo cerebelo. Né? A gente vê algumas das estruturas que a gente já tinha visto, né? Os folículos superiores, os folículos inferiores, aqui a emergência do quarto nervo craniano de cada um dos lados, o nervo troclear. E aqui no assoalho do quarto ventrículo a gente vê o sulco mediano, tá? E um sulco menos visível aqui, eu delimitar ele aqui para vocês e depois eu mostro na figura. Ele é um sulco meio descontínuo, mas é um sulco super importante funcionalmente, que é o sulco limitante. Tá? Então, esses sulcos limitantes, um de cada lado, eles vão ajudar a delimitar estruturas motoras dissensitivas aqui no assoalho do quarto ventrículo. Então, se a gente lembrar, nessa porção fechada do bulbo aqui, a gente tem a terminação de alguns dos tratos que já vinham da medula espinhal. Né? A gente tem o fascículo grácil aqui medial, o fascículo cuneiforme aqui lateral, e esses são estruturas sensitivas, né? que a gente percebe aqui, assim como colículo superior e colículo inferior também são estruturas sensitivas. Quando chega no assoalho do quarto ventrículo, a gente tem uma separação dessas estruturas sensitivas posteriores, elas ficam mais laterais ao sulco limitante, enquanto que as estruturas motoras ficam mais mediais. Né? Um dos exemplos de uma estrutura medial de função bem motora são os colículos faciais, eles estão aqui mediais ao sulco limitante. Nesses colículos faciais vão estar presentes o núcleo do nervo abducente, que é o sexto nervo craniano, contornado pelas fibras do nervo facial, ambos com função motora. Né? O nervo facial faz a mímica da face e o nervo abducente faz a motricidade ocular extrínseca. Em cortes transversais, a gente consegue perceber algumas outras estruturas. Aqui é o mesencéfalo. A gente tem algumas estruturas mais conhecidas, como a substância negra, aqui nessa porção mais ventral. Ela é a maior produção no sistema nervoso central de dopamina, e a sua disfunção, a sua redução de produção nessa região vai ser um dos mecanismos da doença de Parkinson. Né? Aqui a gente tem o núcleo rubro, que percebam que no corte a fresco realmente tem uma coloração mais avermelhada. E aqui atrás a gente tem o aqueduto cerebral, que é aquele canal que a gente viu na aula de meninges e líquor, né, que é o canal que vai ligar o terceiro com o quarto ventrículo. Tá? Então, baseado nessas estruturas, a gente tem uma separação
ao nível do aqueduto cerebral, né, numa linha perpendicular ao plano sagital, essa linha daqui passando pelo aqueduto cerebral. A gente tem duas regiões adiante dessa linha, o pedúnculo cerebral, que a gente chama, e atrás dessa linha o teto do mesencéfalo, né? Além disso, passando outra linha adiante da substância negra, a gente tem a base do pedúnculo cerebral, essa região aqui, mais esbranquiçada, e atrás dessa linha o tegmento do pedúnculo cerebral. Tá? Na base do pedúnculo cerebral, em função mais motora, é aqui que passa o trato córtico-espinhal, o principal trato motor que vai controlar a motricidade do corpo. Vai estar passando também o trato córtico-nuclear, que vai controlar a motricidade da região cefálica, né? Então, da motricidade ocular, por exemplo, e outras movimentações da mímica facial, por exemplo. E também o trato córtico-pontino, vai ajudar na coordenação dos movimentos. Tá? Aqui na região do tegmento vão estar os núcleos de nervos cranianos, vão estar as vias sensitivas passando por aqui, também a formação reticular, que ajuda a controlar o ciclo de sono e vigília. E aqui no teto vão estar presentes o colículo superior e colículo inferior, que a gente já comentou a função aí atrás. Aqui é um exemplo de ressonância magnética, mostrando como é que a gente realmente consegue ver essas estruturas em vivo, né? A gente vê aqui a base do pedúnculo cerebral, a gente vê aqui o núcleo rubro, um de cada lado, a gente vê o aqueduto cerebral, então é bem visível nas ressonâncias magnéticas que a gente vê no dia a dia. Na região da ponte, é basicamente uma continuação da região da base, dessa região mais ventral que a gente chama de base da ponte, e aqui atrás o tegmento da ponte, que é uma continuação do tegmento do mesencéfalo, né? Então, com funções semelhantes. Então, nessa base da ponte vão estar passando os tratos córtico-espinhais, córtico-nuclear e córtico-pontino, então todos relacionados à motricidade. Aqui na frente está a artéria basilar, né, que é responsável por aquele suco basilar. E aqui atrás no tegmento vão estar os núcleos de nervos cranianos e as vias sensitivas passando por aqui. Aqui é uma representação da ponte, então a base da ponte aqui na frente. Aqui atrás a região do tegmento da ponte, aqui na frente a artéria basilar. Aqui uma representação de um corte passando pelo bulbo, só para chamar a atenção de algumas estruturas importantes. Então, aqui na frente são as pirâmides, e essa é uma coloração especial para a substância branca. Tá? Então, o que está mais escuro aqui é a substância branca, o que está mais claro é a substância cinzenta. Né? Então, a gente vê aqui as pirâmides aqui na frente, as olivas aqui do lado, uma de cada lado. Aqui atrás, o que está representado aqui é o leminísco medial, que esse leminísco medial vai trazer toda a via anatômica vindo dos fascículos graxo e cuneiforme, então responsáveis pela sensibilidade proprioceptiva consciente, sensibilidade vibratória e tato epicrítico, vão estar passando por aqui, tá? E um pouco mais aqui para trás vai ser o fascículo longitudinal medial, que vai ajudar a coordenar a motricidade ocular. Outro dado importante dessa região é que a gente percebe aqui, ó, substância branca, substância cinzenta, né, bem cinzenta aqui, né, você vê que ela está pela coloração branca, né, mas é a substância cinzenta, que é a substância branca, e aqui a gente tem uma área de coloração intermediária entre a substância branca e a cinzenta, e é isso que a gente chama de formação reticular. Então, a formação reticular na ponte no mesencéfalo vão estar principalmente associadas à manutenção do ciclo de sono e vigília. Aqui na região do bulbo, ele vai gerar principalmente vias descendentes que vão ajudar a coordenar ajustes de postura. Tá? Então, postura, equilíbrio vão ser função dessa região da formação reticular. E aqui é uma representação na ressonância magnética, né? A gente tem as duas artérias vertebrais, a gente tem aqui o bulbo nessa região aqui com formato mais achatado, né, parecendo um sino. Só para representar para vocês como reconhecer uma lesão no tronco. É um paciente que a gente viu uns anos atrás, de 54 anos, que ele teve um quadro de cefaleia seguido de fraqueza à direita e diplopia, que é visão dupla. Ao exame ele apresentava uma emparesia direita, que era proporcionada, então o grau de perda
força muscular igual no membro superior e membro inferior, tinha um sinal de Babinski à direita e um estrabismo convergente à esquerda, que é esse achado daqui, né? Ele tentando olhar para frente, o olhar dele primário era desviado medialmente por causa da fraqueza do reto lateral, do músculo reto lateral desse lado, que é inervado pelo nervo abducente. Então, a forma como a gente raciocina num caso desse é que ele tem uma síndrome clínica de neurônio motor superior, caracterizado pela fraqueza do lado direito do corpo e o sinal de Babinski, e ele tem uma síndrome de nervos cranianos, caracterizado por uma diplopia e um estrabismo convergente, indicando uma lesão do sexto nervo craniano. Quando a gente tem uma disfunção simultânea de uma via motora em um nervo craniano, a topografia mais provável é na ponte, e realmente era um paciente que apresentava um angioma cavernoso. Essa lesão aqui, que a gente percebe que é uma malformação congênita, que tinha sangrado dentro dessa malformação, provocando essa disfunção nesse paciente. Então, como é que a gente reconhece uma lesão no tronco? Percebam que o tronco é uma estrutura pequena, com várias estruturas importantes passando simultaneamente. Então, é muito difícil você ter disfunção somente de uma dessas vias, né? Você tem vias motoras, vias sensitivas, nervos cranianos, vias cerebelares e formação reticular, todas passando em muita proximidade um do outro. Então, tipicamente, você deve ter uma disfunção de pelo menos dois desses sistemas. No caso desse paciente, ele tinha uma via motora e um nervo craniano afetado, apontando para o tronco encefálico. Muito obrigado pela atenção de vocês.